Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimento, sobre todos os assuntos que fazem a cabeça da Faria Lima e permeiam seus almoços. Nós trazemos aqui para o Você com o Dinheiro, para o debate e para a apresentação para você, telespectador da BMC News. E como vocês sabem, nós temos aqui a missão de trazer as principais cabeças do mercado, quem formou, quem criou esse mercado, para bater esse papo com vocês e transmitir um pouco de conhecimento. Hoje nós estamos com um convidado que vocês vão reconhecer, conhecer e reconhecer como um convidado realmente muito especial. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Lemos, presidente da ANFAC, com muita história para contar e compartilhar suas experiências com vocês, meus caros telespectadores da BBC News. Dr. Luiz Lemos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado ao Daniel Bagode, que está nos assistindo, por intermediar esse papo também. Bom, eu só tenho que agradecer, me sinto honrado com o convite dessa natureza, do prestígio que vocês têm, a penetração como uma empresa de comunicação especializada na área de mercado, e é realmente a minha vida, né? Como eu disse para você, quero naturalmente cumprimentar você, Felipe, o Daniel, que ensejou essa nossa reunião, e toda a equipe aqui que faz parte do... Com dinheiro, né? Com dinheiro é BMC. BMC. Então, para mim, é uma oportunidade excepcional de poder transmitir um pouco daquilo que humildemente eu consegui construir em 72 anos de atividade. Comecei a trabalhar, estava dizendo para o Felipe, comecei a trabalhar no dia 15 de fevereiro de 1951. 51, faço a conta, são 72 anos. Ininterruptos. Já aposentado de Banco do Brasil, Banco Central, 31 anos. E aposentado, 42. Então, já trabalho 42 anos. Eu trabalho mais como aposentado do que nativo. Como você comentou, né, do Banco Central, como começou a sua história no Banco Central? Bom, eu, como estava dizendo para você, desde menino saí de casa e ia seguir a carreira eclesiástica. Estudei quase 12 anos no seminário, saí, e quando saí, naturalmente muitos anos fora, meu pai disse, olha, você podia seguir a carreira diplomática. Então, fiz concurso para o Rio Branco, passei e fui reprovado no exame de saúde. O Itamaraty reprovou os dois primeiros classificados. Fui eu e um outro rapaz, que aliás era até na ilha de Marajó. O pai dele era um fazendeiro muito rico, isso em 1950. E o psiquiatra, sei lá o que era um cubano que tinha sido expulso da Argentina. E o Itamaraty contratou para fazer um exame de uma seleção, porque precisava selecionar mais alguns, e eu fui reprovado no exame de saúde como deficiências orgânicas. Eu estou com quase 94 anos com deficiência orgânica. Estou aqui até hoje. Aí me desisti daquilo, entrei para o Banco do Brasil. Meu pai era o contador de uma empresa de tecidos famosa, muito grande no Rio, e o presidente da companhia era o ministro da Fazenda no tempo do presidente Dutra. Meu pai despachava à noite, às vezes, com ele, no gabinete dele lá no Rio, os assuntos da companhia. E um dia meu pai disse, olha, meu filho passou no banco, aí ele disse, ele vai trabalhar comigo na SUMOC, que a SUMOC, Superintendente Moeda do Crédito, era um órgão criado por Getúlio Vargas em 1945, como predecessor do Banco Central. O Getúlio Vargas já tinha essa visão, né, de estadista. No artigo 1º ele colocou, fica instituída a Superintendência da Moeda do Crédito, SUMOC, predecessora do Banco Central, isso em 1945. Então, em 50, houve esse episódio, e eu tomei posse na SUMOC, que era administrada toda pelo Banco do Brasil, em fevereiro de 1951. E aí começou essa longa trajetória da minha vida, que estamos aqui hoje, tendo a oportunidade excepcional de colocar aqui um pouco da experiência que humildemente consegui reunir nesses anos. Você teve, inclusive, participação na criação do que veio a constituir o Banco Central propriamente, não é isso? É isso. Trabalhei 4 anos na SUMOC e depois fui propriamente para o Banco do Brasil. Trabalhei numa gerência geral, que era a gerência de crédito geral, que comandava o crédito comercial no Brasil inteiro, do Banco do Brasil. E aí, quando terminou um período que eu fui trabalhar na superintendência, o superintendente do banco tinha sido meu chefe na SUMOC,
Ele saiu porque foi no governo Jânio Quadros, ele terminou o governo, era cargo político, quer dizer, ele renunciou, né? Cargo político, veio o novo diretor e o seu Norberto foi indicado superintendente do banco, que era um órgão mais importante, talvez, do banco. Tinha a diretoria operacional, tinha a parte que era de Banco Central, que o Banco do Brasil exercia, e o superintendente comandava toda a área administrativa, toda a parte logística do banco. Terminou o mandato dele, eu pedi a transferência para Brasília, isso em 1962. Fui para Brasília, o Banco do Brasil estava sendo construído ainda o prédio, em 64 estava em Brasília, realmente foi um movimento extraordinário, um movimento do povo, que realmente, unido, pediu a vigência de uma nova visão do país. Não houve nenhuma barbárie, não houve cenas de horror, nada disso. Foi quando, então, os militares assumiram o poder. Não vou discutir se houve resolução, se é golpe militar, não é o caso. E aí os militares requisitaram ao Banco do Brasil que colocasse à disposição um funcionário de categoria. Eu já era formado em Direito, fui colocado à disposição da presidência. E lá chegando, o coronel que me recebeu disse: a sua missão aqui é organizar o gabinete do presidente da República. Sim, o que é que eu tenho que fazer? Só tenho carta branca. Bom, a presidência da República não tem quadro próprio, ela requisita funcionários de todo e qualquer órgão, você leva todas as suas vantagens do órgão, mais a gratificação da presidência. Então, eu tinha todas as minhas vantagens financeiras do Banco do Brasil, fui trabalhar na presidência e a missão que eu recebi lá, organizar o gabinete do presidente da República. Entrevistei todo o pessoal que estava lá, eram 32, e a maioria quis ir embora para os seus órgãos de origem. Eu trouxe 3 funcionários do banco para trabalhar comigo. Lá organizamos o gabinete do presidente, que até hoje existe. Não tínhamos computador. Então, através de toda a correspondência, todo o expediente que chegava ao gabinete do presidente, eu tinha uma imagem do Brasil. E no final do mês eu fazia um relatório para o presidente, com as certas críticas ao governo, os problemas de previdência que já eram muito frequentes. Enfim, tudo que aparecia, projetava ali. E o presidente despachava, ministro tal, isso tal. Um dia, o ajudante de ordem dele, da Aeronáutica, que era um carioca, me chamou e disse: está havendo uma reunião lá com algumas pessoas, o presidente queria te chamar, que você é do Banco do Brasil. Aí eu fui, o presidente me chamou e disse assim: eu quero saber do senhor, para mim, por que nós não temos Banco Central hoje? Eu participei, já fui chefe, comandei o Estado, a Escola Superior de Guerra, vinha gente importante do exterior, fazia um parede. Por que nós não temos? Eu disse: presidente, em 1946, o presidente Dutra mandou para a Câmara um projeto de lei criando o Banco Central. E ele tinha um bloquinho na frente dele e escreveu com lápis: 1964, 1946. São 18 anos? Sim, senhor, 18 anos. Onde é que anda isso? Está na Câmara. Hoje, o ministro Roberto Campos vai me fazer, eu vou me chamar e faço do que existe lá. Então, dias depois, chegaram lá ao Palácio, uma pilha de dossiês empoeirados, amarrado com barbante, tinha tudo que você possa imaginar, tinha ali dentro. Roberto Campos disse: examina, eles eram meio desbocados, disse: examina esse troço, que eu não quero nem meter a mão nisso. Vem isso aí. Aquele jeito dele. Aí examinei, fizemos um resumo, dei para ele e disse: olha, o presidente pediu urgência no projeto do Banco Central. Vou levar hoje para o ministro Otávio Gouveia de Milhões, que era o ministro da Fazenda, e vamos elaborar um projeto. Dias depois ele chegou ao Palácio, com tudo pronto, levaram para o presidente encaminhou para a Câmara e, quebrando todo o protocolo, ele botou embaixo o próprio punho. Observação: estipula o prazo de 2 dias para sancionar esta lei. E no dia 31 de dezembro de 64, saiu a Lei 4595, que está em vigor até hoje, que é a Lei do Banco Central. No livro que eu comento, que eu vou te dar, eu diz assim: a Lei do Banco Central saiu manu militari, a expressão latina, né? Quer dizer, se não fosse isso, talvez tivéssemos ainda esse projeto rolando no Congresso, né? Então, é um episódio que eu conto no meu livro, depois fiz uma referência depois de uma homenagem ao Roberto Campos, num livro que foi escrito. E hoje temos aí o nosso presidente, que está dando uma lição para esse governo, né? do que é administrar um Banco Central, do que é administrar uma inflação no Brasil, né? Todos os ministros que tem aí, nenhum acertou como ele acertou até hoje. A inflação está caindo, os juros estão baixando e estamos indo, entendeu? Tudo aquilo que foi dito que era errado, está aí, não sei. A competência do atual ministro e outros mais ministros é que digam quem vai estar certo, né? Não vamos entrar no mérito, né?
E depois da constituição do Banco Central, isso foi um período de uma série de reformas ao mercado de capitais, né? Então, veja bem, então 31 de dezembro saiu a 4595, a lei do Banco Central. No dia 25 de julho de 65 saiu a lei 4.728. Foi a lei que organizou o mercado de capitais do Brasil. Essa lei é de 65, que está aí hoje. Criou os bancos de investimento, regulou as atividades financeiras que existiam precariamente, que a SUMOC não tinha muitas condições de regulamentar, transformou as corretoras de valores, que eram legados, eram heranças do poder, vem do tempo do Império, transformou em sociedades anônimas, corretoras de valores, criou as distribuidoras de valores, os fundos de investimento e toda a atividade regulada. Isso foi em 65. E aí criamos, então, os bancos de investimento, com a resolução 18 de 1966 do Conselho Monetário. Foi regulamentada a atividade dos bancos de investimento, inclusive o modelo de balancete, 66. Em 68, eu trabalhava na área de mercado de capitais. Eu trabalhava na inspetoria naquele tempo. Hoje a estrutura está toda modificada. E lá, então, depois de 2 anos, que aí os bancos comerciais todos pediram carta patente de banco de investimento. Todos os bancos comerciais. E 2 anos depois, vamos fazer como é que está funcionando o mercado de banco de investimento. E selecionamos. Hoje eu posso falar, é público, não tem problema, não existe mais Banco Bandeirantes de Investimento. Então, foi o nosso teste. E lá, então, o nosso inspetor chegou aqui em São Paulo, pediu o balancete de 31 de maio de 68, que era a base da auditoria dele. E logo de cara ele detectou uma rubrica do ativo, financiamento de capital de giro, rasurada. Colocaram datilograficamente o X em cima, financiamento de capital de giro, e colocaram factoring. Aí o inspetor chamou o contador, disse, olha, o senhor assinou esse balancete, está mandando para o Banco Central, o pobre coitado do contador disse, olha, eu estou cumprindo o ordem do presidente, eu sou empregado. O que é isso? Eu disse, olha, isso aqui eu não sei direito o que é não, mas tem um contrato aí. Então ele mandou para nós, o inspetor, para Brasília, examinamos. Então o Banco Comercial estava sem poder se alavancar, já tinha atingido o limite, para não perder o cliente, ele transferia duplicados para o Banco de Investimento não pode fazer desconto. Então, por que você está fazendo isso? Então, é um negócio novo, a gente não sabe, então, mas não pode. Não pagou o IOF, então mandamos cancelar imediatamente essa conta e aí começou a história do FECT no Brasil. A partir desse momento, a primeira coisa que eu fiz como latinista, qual é a origem da palavra? A palavra é de origem latina, facto, factores, do Império Romano, era um agente comercial do vastíssimo Império Romano. E aí, com o decorrer do tempo, eu estou correndo, que a história é longa, né? Com o correr do tempo, veio a colonização inglesa dos Estados Unidos e a América, Londres, instituiu o facto, um consultor para dar apoio a toda a economia da colônia que estava nascendo. E, coincidentemente, coincidiu com a reforma industrial, da locomotiva e indústria têxtil, e Londres, então, instituiu toda a base industrial da indústria têxtil na colônia, para poder movimentar, girar a economia. E aí o facto era um consultor. Com a independência americana, 1790 e poucos, a coisa se estabilizou e havia um facto muito rico em Nova York, que ela dava assessoria a pequenas indústrias têxteis, e ele então começou a selecionar. Você vende para esse que é bom pagador, esse é inadimplente, não tem liquidez. Naquelas operações que ele tinha liquidez, ele comprava os direitos. Ele dava toda a assessoria, cobrava uma comissão e comprava os direitos das vendas, mediante um documento que eles tinham lá na ocasião, que não tinha duplicata, não tinha nada disso. Então ele comprava, então pagava à vista a empresa dele e ia cobrar para quem ele vendeu, que na nossa linguagem aqui seria o sacado. Aí, 1808, que realmente é a data histórica que foi feita a primeira operação de FECT com essa investidura. Que o FECT não é só comprar, não é só descontar. Primeiro que não desconta. Nós somos uma atividade comercial. E aí, então, começou a se propagar a atividade de FECT. Ficou muitos anos adstrita aos Estados Unidos. Com o término da Segunda Guerra, havia uma empresa a maior empresa na ocasião nos Estados Unidos, que era em Chicago, fez um convênio com o governo americano para apoiar todo o plano de recuperação do plano Marshall
da recuperação da destruição da Segunda Guerra na Europa. E ele, então, constituiu 25 empresas de factory em todos os países. O Walter Heller da França, o Walter Heller da Inglaterra, o Walter Heller de Israel, o Walter Heller da Alemanha, 25. E com isso ele deu um suporte para o plano de recuperação. E aí começou a propaganda no mundo inteiro, hoje, todos os 5 continentes, e no Brasil nós começamos exatamente no dia 11 de fevereiro de 1982, essa grande trajetória que está aí hoje consagrada com 42 anos de atividade. Muito bem. Estamos aqui batendo um papo com o Luiz Leite, né, presidente da ANFAC, uma das figuras mais emblemáticas do nosso mercado de capitais, participou da criação do que nós entendemos hoje como mercado de capitais brasileiro, então é sempre um prazer, uma honra imensa hoje trazer esse nome para bater um papo com vocês. Nós temos aqui alguns comentários, o Wellington Previati aqui comentando, parabéns pelo convidado, pessoal comentando sobre a história fantástica do Dr. Luiz Leite. O Helder, sempre muito gentil ali, né? O melhor programa da Faria Limers. Muito bem, Helder, muito obrigado. Muito obrigado, Regis, também, que deixou o seu boa tarde, deixou ali o seu parabéns pelo programa também. E eu vou pedir, naturalmente, quem está acompanhando o programa ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, marque ali, joinha, para a gente também ter essa valorização do programa, é muito importante para nós. Quem está chegando agora, ainda não acompanha o canal da BMC News, não acompanha o Você com Dinheiro, faça a sua inscrição no canal e não perca mais nenhum Você com Dinheiro, né? Queria aproveitar, Dr. Luiz Leite, e perguntar um pouco, você estava comentando sobre o começo das factorings no Brasil, comentar um pouco sobre a própria ANFAC e como ela começou, quais foram os desafios para começar a instituição? Bom, então, como eu disse para você, eu comecei a tomar conhecimento do factory com essa fiscalização que nós fizemos no Banco de 1968. Essa é o ponto de partida. A partir daquele momento, como eu tive o cuidado de examinar no Banco Central essa alteração, essa modificação que ele fez lá no balancete que encaminhou ao Banco Central, então me despertou interesse pela minha formação acadêmica, de muitos anos de latim, filosofia, tudo, seminário. Qual é a etimologia da palavra? Pesquisei e verifiquei, inclusive, livros em inglês que tinha na biblioteca de Washington alguns documentos e que lá fazia referência ao facto dos romanos. Então, facto, factores, é um substantivo da terceira declinação latina, que seria, os romanos, o agente comercial. Foi uma forma que os romanos idealizaram para manter íntegro o vastíssimo território conquistado há 2.500 anos atrás, com dificuldade de comunicação, diferenças geográficas, idiomas completamente diferentes. Então, eles precisavam de um mecanismo que pudesse manter íntegros os territórios conquistados. E usaram, então, a figura do facto, que era uma espécie de correspondentes comerciais situados estrategicamente em vários pontos do vasto território romano. E aí, então, factory. Então, factório, substantivo, verbo facere, quer dizer, fazer, desempenhar, fomentar. E aí, então, tive a ideia, iluminado, de traduzir factory, fomento comercial para o português. Entendeu? E aí está consagrado hoje normas do Banco Central, COAF, Receita Federal, leis que saem, imposto de renda e tudo mais. Sim, mas então a ideia do factory começou exatamente nesse momento que nós verificamos no banco não chega a ser uma violação, mas era um subterfúgio que o banco queria encontrar, o banco comercial, para manter a sua clientela. Só que tiveram o caminho errado, né? Mandamos liquidar na mesma hora essa operação e começou. Bom, aí me aposentei. Terminei a minha carreira, fiz toda a minha carreira na área de mercado de capitais. Fui adjunto do inspetor-geral, fui chefe da divisão de Banco de Investimentos Financeiras e com o governo Figueiredo, o cargo, eu já tinha ascendido a todas as minhas carreiras, que nós tínhamos as promoções dentro de uma hierarquia que nós temos dentro do banco. E eu tinha atingido já o ponto máximo da hierarquia, naturalmente exercendo cargos de comissão. E fui então nomeado diretor do banco, pelo presidente Figueiredo, da área de mercado de capitais, que hoje não existe mais, né? O banco já tem uma outra. No meu tempo que eu fui diretor, eram 4 diretores, hoje são 8. Você vê que a coisa mudou, né? E aí comecei, me aposentei e disse, não posso ficar em casa.
que realmente eu queria prosseguir. O que é que eu vou fazer? Eu vou lançar o FEC no Brasil. Fui para o Rio, eu sou do Rio, né, como vocês já observei aqui no início, e lá então, no dia 11 de fevereiro de 1982, no Rio de Janeiro, fundei a Associação Nacional das Empresas de Fomento Comercial. Foi o nome original que nós demos, isso no dia 11 de fevereiro. Naturalmente, muitas lutas, muita onda, muito preconceitos. O próprio Banco Central custou para admitir a gente. Depois de muita luta, em 68, depois de 6 anos que a gente já estava no mercado, atuando, atendendo a pequena e média empresa, que é o mercado-alvo do FEC. Você lembra que a origem dele lá em Nova York foi pequenas indústrias têxteis, que é hoje o mercado-alvo no mundo inteiro, nos 5 continentes. E aí, então, conseguimos que o Banco Central reconhecesse a atividade. Em setembro de 88, através da circular da diretoria 1359, do dia 30 de setembro de 1988, 6 anos depois. Então, o que ficou estipulado? Eu disse que havia uma difamação que eu queria ser banco. Eu falei, não tenho vocação para banqueiro. O FEC é um negócio comercial. Eu compro, eu não financio, não faço desconto, não empresto. Eu compro, é uma atividade comercial. Então, o Banco Central me chamou, me prestou uma homenagem por ter sido diretor. O presidente era meu amigo, Elmo Camões, que morreu ano passado. Me chamou e disse, olha, vem participar que eu vou colocar na pauta hoje a decisão nossa. E eu lá, então, com esse mesmo entusiasmo, com esses mesmos argumentos que eu estou apresentando aqui para vocês, defendi perante a diretoria. Então, ficou decidido o seguinte, é uma atividade comercial, tipificada como não financeira, que exerce essencialmente uma atividade de compra e venda, de compra de direitos creditórios relativos a vendas mercantis. Não atuamos nem no consumo, nem na área de investimento. Então, a indústria, nós temos clientes, a indústria, comércio, serviços, são basicamente a nossa atividade, desde que seja pequena empresa. Nós prestamos uma assessoria, orientamos a pequena empresa, como é que ela tem que proceder, tem dificuldade de gestão, tem dificuldade de vender, dificuldade de conhecer o mercado. Então, nós orientamos, olha, o mercado é esse, e cobramos uma comissão de serviço sobre essa coisa, sobre essa parte, e compramos os direitos. Naturalmente, aí vamos aprofundar a análise de crédito, tanto da parte do cliente, que nos cede os direitos, como da parte para quem ele vendeu. Então, no momento que eu compro esses direitos, mediante o endosso vocês conhecem, é uma forma de você transferir os direitos de um título de crédito. Já a cessão do direito civil é uma forma de alienação, de transferência de direitos de um direito qualquer. No caso do direito do compra e venda mercantil, é regida pelas normas do direito cambiário, que é o endosso. Então, ele me transfere esses direitos, eu pago a ele à vista, a empresa cliente nossa, mediante um deságio, e quem passa a ser o meu devedor é o sacado, aquele para quem ele vendeu a mercadoria dele. Passa a ser o meu devedor. Então, essa é a operação. Mas nós não descontamos dinheiro. Quando a gente vai ao banco, pede 10 mil reais emprestado para pagar em 30 dias. Daqui a 30 dias, quem é que tem que pagar? Sou eu, sou tomador do recurso. Que esse é um negócio que é difícil, às vezes, até no judiciário você provar isso. Nós não fazemos empréstimo, nós não somos tanto que nessa luta com o Banco Central ficou bem identificado. Não é uma atividade, é não financeira. Entendeu? Então, a atividade essa é uma parte de apoio ao pequeno empresário, que ele precisa de uma ajuda, e temos, então, o aporte do capital de giro, que ele tanto anseia, que tem dificuldade de operar com o banco. Então, nós fazemos uma análise do crédito, naturalmente, ao longo desses anos, vocês imaginam o que nós já conseguimos de análise de crédito, que é um negócio de uma complexidade muito grande. E agora mesmo nós estamos vivendo aí uma inadimplência, uma sequência enorme de recuperações judiciais, que foi um processo que foi deflagrado com o processo da Americanas. Então, hoje, o sujeito encontrou qualquer dificuldade, apela logo para a recuperação judicial. Então, o judiciário tem tido muita prudência, muito cuidado em examinar as condições, que é uma lei que surgiu exatamente substituindo a antiga lei das falências, que foi também de Getúlio Vargas, decreto-lei 7.231 de 1940, que é a lei das falências. E aí, então, nós estamos aí com
com essa lei da recuperação, que ela mudou totalmente o conceito. Qual é o espírito que predominou na lei da recuperação? É exatamente você propiciar meios para a empresa sair daquela situação de dificuldade. Então, às vezes, a complexidade do processo judiciário, às vezes, tem complicado um pouco essa atividade. Mudou completamente aquele objetivo que havia. Está ruim, vai para a falência, liquida a empresa. Então, hoje, o objetivo qual é? Possibilitar a recuperação da empresa. Tentar reverter esse quadro Reverter esse quadro, exatamente. Então, esse foi o espírito que predominou nessa nova lei que saiu, 14.000, não me lembro agora, ou 13.400 qualquer coisa, que está em vigor. Nós estamos, inclusive, participando de muitos eventos. Vamos fazer um grande evento esse ano, até no segundo semestre, sobre recuperação, focando vários aspectos da recuperação. O administrador, o judicial, os credores, as assembleias e, sobretudo, o foco no credor, que hoje você está muito preocupado com o devedor. Isso são umas pinceladas que estou dando aqui, naturalmente, é um assunto que vai demandar muito estudo. Temos ideia de fazer um grande evento para promover essa parte de recuperação judicial. Maravilha! Estamos batendo esse papo com o Dr. Luiz Leite, presidente da ANFAC, a Associação de Fomento Mercantil, né, aqui brasileira, e sobre um pouco do histórico do nosso mercado de capitais. Você que está nos acompanhando, é um prazer tê-lo aqui na nossa audiência. Deixe seu comentário, sua dúvida. Eu estou acompanhando aqui pelo chat. Daqui a pouco eu vou fazer suas perguntas para o doutor Luiz Leite. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Além da prestação de contas anual, em que você declara seus ganhos como, por exemplo, salário e aposentadoria, se você investiu em ações e outros títulos de renda variável, como BDRs, ETFs, fundos imobiliários, etc., é necessário calcular e pagar o imposto de renda sobre o ganho obtido nas vendas desses produtos utilizando uma DARF. O recolhimento do IR mensal vale para todas as operações realizadas em um determinado mês que envolveram vendas de ativos. Agora, o valor a ser pago de imposto varia de acordo com o tipo de papel. Existe uma condição em que o investidor está isento de pagar o imposto e isso acontece na venda de ações de empresas listadas na B3, desde que o valor mensal seja inferior a 20 mil. A partir de 20 mil vendidos em ações, é obrigatório recolher 15% sobre o ganho das operações. É importante destacar que essa isenção vale apenas para ações, ou seja, não vale para BDR nem para ETF ou outros ativos de renda variável. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Olá pessoal, estamos no ar aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo mais do que especial com o presidente da ANFAC, trazendo um pouquinho das histórias
que formaram o nosso mercado de capitais, o nosso Banco Central, inclusive a Comissão de Valores Imobiliários, indo na essência desse mercado pelos olhos de alguém que viu todo esse processo acontecer. E eu acabei de ser presenteado aqui com a revista de Fomento Comercial, uma publicação da própria ANFAC, é uma edição trimestral, né, com as informações sobre o mercado e sempre publicada pela própria ANFAC, sempre com o carinho da edição deles. E, sobretudo, melhor ainda, vou puxar aqui, com licença, eu acabei de ganhar também aqui o livro Memória, Visão e Esperança, do próprio Dr. Luiz Lemos Leite. Vou deixar aqui enquadrado para vocês. Eu tive o prazer aqui de receber, inclusive, a edição, segunda edição, autografada. Puxa, doutor Luiz, muito obrigado pelo presente, que aqui disponível também nas livrarias, não é isso? Não. Esse não, esse aqui é edição especial. Esse eu faço questão de autografar o livro. Puxa, eu me sentia meio constrangido de vender um negócio meu. O livro profissional é livro cheio de jurisprudência, doutrinas, esse está na livraria, mas esse não. Esse eu faço questão de autografar. E aqui suas histórias... Pode encontrar em algum sebo, alguém que tenha desistido botou no sebo. Não, esse com certeza vai ficar na minha biblioteca pessoal, vou cuidar dele com... Já tem essa é a segunda edição, né? A primeira edição foram 1.500, essa foram 2.000, eventos, reuniões que eu faço, eu levo sempre o livro, né? Eu conto, o segundo livro chega até 90 anos da minha vida. Desde os meus 4 anos, começo com 4 anos. Eu vou até os 90, já estou caminhando para 94, esse ano eu completo 94. Então, quando chegar nos 95, a nova edição, é isso? Nova edição, Para contar até 95, né? Espero chegar lá, né? Manter sempre atualizado. Poxa, doutor Luiz Leite, aqui, presidente da ANFAC, conosco, mantendo esse papo. Tem uma pergunta aqui do Investimento Sem Banco. Qual foi o papel do Keiler de Carvalho Rocha na regularização das empresas de factoring? Ele mesmo está perguntando? Não, foi o Investimento Sem Banco, que é a alcunha, Investimento Sem Banco. Realmente, para mim, eu me sinto assim, extremamente lisonjeado em dar essa resposta. O Keiler foi o relator do projeto do factoring na diretoria do Banco Central, naquela que eu falei com vocês, que o Banco Central reconheceu como atividade comercial desde que a gente cumprisse tudo aquilo que não contrariasse a Lei 45/95, ou seja, trabalhar com recurso próprio, que é exatamente esse o fundamento da 45/95, a Lei do Banco Central. E o Banco Central sempre foi muito severo na fiscalização disso. Então, nós até hoje também somos rigorosos na observância disso. Já houve, não hoje, mas já houve nos anos passados, alguns processos administrativos contra empresas que captavam recursos. Captar recurso é crime perante a Lei 45/95. E eu sou, então, o primeiro a defender intransigentemente esse princípio. Segundo, esse é o primeiro, não captar recursos terceiros. Segundo, comprar efetivamente créditos oriundos de vendas mercantis. E terceiro, como você trata de créditos de vendas mercantis, o mercado privativo nosso é pessoa jurídica. São os 3 fundamentos básicos. Maravilha. E quero prestar minha homenagem também ao Keiler, que realmente ele fez um trabalho, ele até disciplinou, dividiu em 3 partes, podia ser lei, podia ser uma medida do Conselho Monetário, ou então seria uma atividade livre, que nós temos até hoje, atividade autorregulada, com grande sucesso. Eu quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar meu velho amigo, colega já não era mais do banco, mas como companheiro do Banco Central. Parabéns, que ele está aí, negócio que prosperou, que é um grande negócio no Brasil. E hoje nós temos aí, a coisa já progrediu, essa longa trajetória, ensejou o quê? Todas as novas modalidades do fomento. Então, posso comentar? Vou entrar. Por favor. Então, hoje o que é que nós temos, Guilherme? Você que é um profissional. Nós temos hoje um grande mercado de recebíveis, progresso do Brasil, com crise, sem crise, cresceu, não interessa, está aí o Brasil, atividade privada. E nós começamos em 2001, com a resolução 2000, esqueci agora o nome do Banco Central, que criou os fundos, os FDICs, exatamente que dá medida para a nossa atividade. E aí, então, juntamente com o Banco de Boston, que foi o nosso grande, que deu todo o subsídio para a gente montar todo esse sistema,
começamos em 2002, 2003 a operar os FDICs. Então você tem hoje mercado de recebíveis. O que é o mercado de recebíveis? É toda e qualquer transação de compra e venda mercantil que se realiza no Brasil. Qual é o primeiro passo da contabilização de uma conta dessa? Contas a receber. Daí vem recebíveis. Então, tudo isso, todo esse enorme mercado, que eu costumo dizer, de dimensões oceânicas. Quantos milhões de transações de compra e venda mercantis estão sendo realizadas hoje no país? Ninguém tem ideia, milhões. Então, o grande instrumento que opera, a ferramenta que opera esse mercado de recebíveis, chama-se fomento comercial, o gênero. Quais são as espécies de fomento comercial hoje? Factoring, FDICs, fundos de investimentos de direitos creditórios, securitizadoras e, surgiram em 2019, as ESCs, Empresas Simples de Crédito. Factoring, securitizadoras e FDICs compram direitos, não fazem operação financeira. As ESCs são microbancos, essas fazem empréstimo, esconde duplicatas e financiamento. Então, hoje estão abrigadas dentro do leque da FAC. Como institucionalmente são atividades que constituem o fomento comercial. Agora, os FDICs têm instrumentos para captação externa, não é isso? Nós só podemos trabalhar com recursos próprios. Quer dizer, qual é o fundo, qual é o fundamento de uma empresa de FAC? Recursos próprios, mútuo de sócios. Eu, como sócio de uma empresa, posso aportar recursos, que não caracteriza, e a mercado. Se eu sou o dono, o meu capital está no fogo, eu aporto mais agrego mais alguma parte com o recurso meu, mediante um empréstimo que tem que ser todo ele legalmente registrado, a Receita Federal controla isso, juros limitados e linhas de crédito bancário. Então, o nosso fundiamento, o nosso fundo é recurso próprio, mútuos de sócios, tem que ser sócio para não caracterizar o mercado, e empréstimos bancários. Então, esse hoje é o nosso fundo. FDICs, então, com a abertura que o Banco Central fez, abriu novos horizontes para nós, permitiu o quê? Permitiu que fizesse captação. Então, essas atividades dos FDICs, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, mas de competência da CVM para regular. Então, tem uma série de normas que têm que ser observadas para poder ter autorização da CVM para aprovar o FDIC, toda uma bruta estrutura. E tem as securitizadoras que estão surgindo agora. Estamos fazendo uma campanha muito grande que saiu a lei 13.430, 14.430 em agosto desse ano, de 2022, em que criou o marco regulatório da securitização. Abriu um enorme horizonte para as empresas operarem, tem alguns benefícios fiscais importantes que nós não temos no Factory. E as ESCs continuam aí, naturalmente, sofreram um pouco com a pandemia, porque elas surgiram exatamente pouco antes da pandemia, sofreram, mas estamos fazendo um trabalho muito grande, tivemos hoje até uma reunião importante, como dinamizar, como tornar bem útil as ESCs, principalmente no interior do Brasil. São microbancos. E como a tecnologia tem impactado esse mercado? Como você vê essa vinda da tecnologia, até as fintechs e tudo, para esse... Em 2020, em plena pandemia, nós fizemos uma reunião, diretoria e o conselho, e instituímos um logo, ANFAC 4.0. ANFAC 4.0 quer dizer esperança, coragem, perseverança e otimismo. Esse ANFAC 4.0 foi exatamente um projeto de modernização de toda a nossa atividade, com tecnologia moderna, tudo que está aparecendo nós estamos adotando. Estamos aí já bem avançados de todos esses projetos, buscando sempre otimizar todas as práticas e procedimentos operacionais das nossas empresas e estamos trabalhando intensamente, todo dia, na expectativa de que a qualquer momento o Banco Central regulamente as duplicatas eletrônicas, é uma lei que foi aprovada em 2018, mas que está dependendo ainda da regulamentação do Banco Central. É de uma tal complexidade, que são tantos os eventos que envolvem uma negociação do título de crédito duplicata, que é um título genuinamente brasileiro, não tem em lugar nenhum do mundo. Então, hoje nós estamos aí
uma luta na expectativa do Banco Central, que vai ser um grande lançamento que vai revolucionar o mercado. Temos hoje cartões de crédito e, final, outras operações que podem ser executadas por nós. Então, vocês veem, temos um amplo, enorme caminho pela frente dentro da tecnologia. E estamos aí lutando. Temos um diretor especializado nessa parte, só para cuidar disso. Maravilha, estamos batendo esse papo. E eu sou o maior entusiasta, né? Eu costumo dizer que eu sou da época do mata-borrão. Você conhece o mata-borrão? Não. O mata-borrão é uma brincadeira que eu faço, né? Antigamente, meu pai era contador de uma grande empresa, como eu falei para vocês. Tinha aquele livro grande, os lançamentos à mão. Então tinha a caneta, o tinteiro, e tinha que escrever o lançamento. E para não borrar, tinha um aparelhozinho que ele fazia assim, uma espécie de um papelão, e enxugava a tinta. Hoje tem esferográfico. Então, como eu sou da época do mata-borrão, eu quero estar na vanguarda do progresso de vocês. Vamos tocar. O que é? Estou aí, entendeu? Eu sou o primeiro da fila, entendeu? E, felizmente, nós temos já estamos bem avançados na parte tecnológica, muito avançados. Felizmente, viu? Maravilha, estamos batendo esse papo com o Dr. Luiz Leite, presidente da ANFAC, sobre a história do nosso mercado de capitais, naturalmente sobre o fomento mercantil aqui no Brasil. Agora nós vamos para o segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já pensou se não existisse essa pergunta? Temos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$1,5 trilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Dr. Luiz Lemos, essa figura emblemática do nosso mercado de capitais e hoje presidente da ANFAC. Aí os agradecimentos especiais também ao Daniel Bagode, que intermediou essa participação, e a ANFAC por liberar a participação do Dr. Luiz Lemos. Muito obrigado. E muito obrigado a você, nosso telespectador, que está acompanhando, deixando seu comentário, sua dúvida e o seu like. Se você não deixou o like ainda, deixa o like lá. Vamos passar ali dos 400 likes. Eu queria trazer um pouquinho... o senhor também acompanhou a criação, né, o desenvolvimento, essencialmente, da nossa CVM, né? Pessoal, às vezes critica um pouco do nosso órgão, mas não sabe a importância que ele teve e como se desenvolveu ao longo desses anos, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o desenvolvimento da CVM ao longo dos últimos anos e como ela suportou, né, o desenvolvimento do nosso mercado de capitais.
Como eu disse para vocês, a Lei 4.728, do dia 25 de julho de 1965, criou, sancionada pelo presidente Castelo, foi uma lei que veio do Congresso. Naturalmente, o Executivo fez todas as negociações e a lei foi sancionada no dia 25 de julho de 1965. Foi, então, o marco regulatório que disciplinou toda a atividade do mercado de capitais. Criou os bancos de investimento, regulou as financeiras que funcionavam precariamente, corretoras, toda a atividade do mercado. E, naturalmente, essa atividade ficou sob a administração do Banco Central. Então, nós tínhamos uma diretoria de mercado de capitais com um departamento operacional e um departamento de fiscalização. Então, nós fiscalizávamos, orientávamos, regulávamos toda a parte de operações e acompanhávamos depois a fiscalização. Isso hoje está tudo superado, o Banco Central sofreu uma alteração. Bom, e havia então o ministro Simons, que presidia o Conselho Monetário. Naquele tempo, o Conselho Monetário, toda a diretoria fazia parte, havia representantes da iniciativa privada, e numa reunião do Conselho ele disse, olha, eu estou com um projeto para regular a atividade do mercado de capitais mediante um órgão próprio, como a SEC americana, Security Commission Exchange, que é a CVM americana. Então, nos moldes daquela, quero ter um projeto para a gente montar. E foi para o Congresso, a Câmara aprovou, o Senado aprovou e foi sancionado pelo presidente Gás, se não me engano, essa lei. E aí, então, o presidente Figueiredo. E aí, então, havia necessidade de se montar a CVM. E foi designado como presidente o Roberto Teixeira da Costa, que é hoje uma pessoa conceituada, renomada no mercado, está aí ativo, há pouco tempo, até uns 4 ou 5 anos, ele se lembrou de mim, telefonou, eu tive o imenso prazer de saudá-lo. E, naturalmente, vocês imaginam o que era em 1966, o que era? Nós não tínhamos computador, não tínhamos nada, era tudo manual. Então, imagine, nós tínhamos praticamente um andar inteiro no Banco Central só com os arquivos, com as atividades das empresas que pediam abertura de capital, todas aquelas empresas que eram regulamentadas na área de mercado de capitais, e tudo aquilo era um arquivo. Então, o nosso amigo Roberto Teixeira da Costa, ele ficou meio ansioso, que ele tinha que começar a trabalhar. Ele pediu para a gente colocasse imediatamente à disposição dele os arquivos. Eu realmente, vocês já imaginou mandar arquivo de caminhão para o Rio, avião, tudo aquilo que pudesse ser transportado. Então, esse é mais um dado histórico que eu quero trazer aqui ao conhecimento de vocês, que realmente foi uma atividade que hoje a CVM está aí consagrada, é algo respeitadíssimo, evoluído, está na frente da vanguarda, da tecnologia. Eu sou o maior admirador, acompanho muito lá a atividade da CVM e realmente hoje nós temos os problemas dos FDICs, que estamos muito alinhados com a CVM, a ANFAC, por causa da atividade nossa, que hoje é uma das estruturas empresariais do fomento. Então, as estruturas empresariais do fomento, como eu disse para vocês, o fomento comercial é o gênero, as espécies, que são as estruturas empresariais, factoring, FDICs, segurizadoras e, eventualmente, as ESCs, que também fazem parte desse mercado. Essa parte que eu queria deixar ressaltada aqui com relação à CVM. Nessa linha, falando de FDICs, tem uma pergunta aqui também do investimento sem banco. Se os FDICs multicedentes e multissacados viriam para substituir as factorings? Porque a genética é a mesma, a genética do fomento, que é a compra de direitos. Então, é a mesma genética. Então, como eu disse, factoring, FDICs e seguradora tem a mesma genética, que é compra de direitos creditórios. Compra de direitos resultantes de venda, cada um com suas peculiaridades operacionais e jurídicas próprias. O factoring tem suas características peculiares. O FDIC, que não tem personalidade jurídica, mas tem CNPJ, que tem um administrador, tem o custodiante, tem o gestor, enfim, tem que ter auditorias, tem que ter um regulamento aprovado pela CVM. Então, tudo isso faz parte. E as securitizadoras que estão surgindo, que também atuam na área de compra de direitos, que é dentro do DNA, que eu costumo dizer. O DNA de todas essas 3 atividades é o fomento comercial, que é o factoring, que é exatamente compra de direitos creditórios, né? O Gabriel Orte Monteiro mandou uma pergunta um pouco mais filosófica, né? Se pudesse dar uma
uma dica às novas gerações de investidores, qual seria essa dica? Bom, eu acho o seguinte, com a minha vivência, inclusive eu sempre, pela minha formação de Banco Central, de seminário, então a formação acadêmica é muito importante. Então nós temos cursos importantíssimos que exatamente dão condições para quem quer ingressar nesse mercado de aprender, de aperfeiçoar seus conhecimentos. Então eu acho isso, a gente tem cursos importantes, nós temos um curso de agente de fomento comercial, já fizemos 192 cursos, vamos fazer 193 agora em maio, que é exatamente o ícone de todo o nosso mercado. Comecei em 1983 do Rio e participei de todos até hoje. Nós temos 8.700 diplomados, sendo que 6.000 e poucos homens e 2.000 mulheres. A mulher hoje tem uma função muito importante. Nós temos empresas hoje comandadas por mulheres. Então, eu acho fundamental a formação corporativa e executiva. Nós temos uma grade imensa de treinamentos nessa área. Porque é importante, quem entra na atividade, conhecer a atividade, saber administrar, ter os conhecimentos básicos do que é preciso de qualquer carreira, você tem que conhecer a atividade. Então, os nossos cursos são abertos, qualquer curso que nós fazemos é aberto. Naturalmente, os associados levam alguma vantagem e o não associado paga o que foi estipulado, o preço que foi estipulado para a realização daquele curso. Um conselho que eu dou, aperfeiçoem-se, aprimorem os seus conhecimentos. Quanto mais conhecimentos a gente tiver, melhor, entendeu? Então, esse é um conselho que eu dou, estamos lá à disposição para os cursos que nós temos. Uma grade imensa. Maravilha, tivemos esse papo maravilhoso hoje, um conhecimento infindável com o Dr. Luiz Leite, presidente da ANFAC. Queria agradecer mais uma vez, Dr. Luiz Leite, sua participação, sua disponibilidade em estar aqui e dividir todo esse conhecimento conosco. Bom, eu quero dizer o seguinte, apesar da minha jovem idade, eu tenho o mesmo vigor de meus 30 anos. Eu sou jovem ainda, né? Então, o mesmo vigor, ou seja, um vigor que eu defendo a atividade, o vigor que eu falo, é exatamente esse otimismo que a gente tem que ter na vida. Então, eu costumo dizer, os erros servem para quê? Para a gente aprender. Então, a sabedoria é essa. A humildade em ouvir e a sabedoria para decidir. Esse é o meu conselho que eu dou. Todo dia, eu me lembro do dia 15 de fevereiro de 1950. Todos os dias eu me lembro disso. Que dia é esse? Foi o dia que eu comecei a trabalhar. Sem exceção. Não há um dia que eu não me esqueça de pensar nesse dia. Para mim é sempre uma motivação para continuar nessa luta. Maravilha. Pessoal, tivemos esse bate-papo maravilhoso com o Dr. Luiz Leite, presidente da ANFAC. Nós ficamos por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, pelo seu like, por participar e também aprender um pouco aqui conosco sobre o nosso mercado de capitais. Nós fazemos esse programa, nós trouxemos aqui esses convidados por vocês, telespectadores da BMC News. Agora nós ficamos por aqui com você. Posso fazer uma saudação? Claro. Um minuto, um segundo. Eu quero aproveitar a oportunidade de saudar todos os empresários de fomento comercial, todos sem exceção, que operam no Brasil, dando um apoio a quase 500 mil pequenas e médias empresas. Garantimos um mercado de mão de obra de 6 milhões de empregos formais diretos. Parabéns, quero então saudar os nossos laboriosos empresários que lutam nesse mercado. Sucesso cada vez maior para vocês. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nós ficamos por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para fechamento de mercado, com a participação de Débora Oliveira e Gabriel Monteiro. Amanhã estamos de volta às 15 horas com mais Você com o Dinheiro. Até lá!